Minha gente, boa noite. Vamos à aula de Fisiologia de Sistema Respiratório, que é uma aula muito tranquila. Vocês já deram um show no seminário, claro que de forma mais branda. E aí, por esse motivo, vocês vão ter a aula teórica agora comigo, que aí eu vou pontuar alguns detalhes que passou despercebido em todos os grupos. Tá? E aí a gente vai ter uma conversa bem breve sobre o sistema respiratório, então a aula de hoje é mais tranquila, é mais leve, consequentemente também é uma aula mais rápida. E aí na próxima semana nós adentramos o sistema digestório. Tá, joia? Qualquer dúvida vocês coloquem lá no fórum, vou estar à disposição para responder para vocês. Né? E aí, como é de praxe, a gente sempre começa a aula relembrando um pouquinho sobre o que é o sistema, qual é a principal função, né? E aí o conceito de sistema respiratório é que ele consiste na absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico, de dióxido de carbono, resultante de oxidação celular. Os órgãos principais são os pulmões e tem também um conjunto de órgãos envolvidos que formam o sistema respiratório. Né? Eu estou com uma dificuldade em projetar slides, né, nesse editor de vídeo aqui. O problema da aula ao vivo pela plataforma do Zoom é que 40 minutos ela cai. E aí eu tô tentando fazer, fiz um piloto com a enfermagem, não deu certo, perde o raciocínio, perde o andamento da aula. Os meninos ficam doidos depois quando não conseguem entrar. Vou ver se eu consigo fazer uma live ao vivo com vocês pelo YouTube. Tô tentando assistir uns tutoriais de como que faz isso, como é que projeta isso, para ver se a gente consegue fazer dar certo, uma live fechada só para alunos. Enquanto não dá certo, enquanto a gente trabalha dessa forma, eu vou tentando fazer gravado aqui com o OBS mesmo, né? E aí, só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos aqui os principais órgãos efetores do sistema respiratório: a cavidade nasal, epiglote, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, que não dá para ver aqui na imagem, e o pulmão esquerdo e pulmão direito. Lembrando que o pulmão é dividido em fissuras, oblíqua, fissura transversal, e aí tem algumas diferenças anatômicas, né? Mas a gente não vai focar muito na anatomia, não. A divisão, nós temos uma porção chamada porção de condução. O que é essa porção de condução? Que a gente tem que relembrar o foco desse conceito, que é extremamente importante para a fisiologia. É a porção responsável por conduzir o ar respirado, o ar que a gente respira no ambiente, que é formada pelo nariz, que tem a função também, além de condução, possui uma função olfatória devido a um par de nervo craniano chamado nervo olfatório. Nós temos a faringe, que está no sistema digestório, intimamente ligada ao sistema digestório. A laringe, que é responsável pela fonação, quando o ar passa pelas cordas vocais, as pregas vocais que estão situadas na laringe, que é quando pela vibração do ar a gente consegue emitir qualquer tipo de som. E aí nós temos a traqueia e os brônquios, né, que são todos órgãos responsáveis pela porção de condução. E aí nós temos uma outra divisão que é chamada porção de respiração, que é onde ocorre no pulmão, lá dentro lá dos pulmões, a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico por uma rede de capilares sanguíneos, né, que estão situadas ali intimamente aos alvéolos pulmonares. Nós temos o bronquíolo e depois do bronquíolo a divisão em alvéolo pulmonar, que também é chamado lá na anatomia de saco alveolar, que a estrutura é como se lembrasse um saco mesmo, né? E aí essa rede de capilares entrelaçadas, tanto capilares arteriais como capilares venosos, por uma diferença de pressão, consegue fazer a difusão, né? E aí é onde ocorre essa troca gasosa. E aí é importante a gente lembrar de conversar um pouquinho disso. A fisiologia, quando eu falo para vocês que fisiologia respiratória ela é mais tranquila, ela é mais simples, porque é muito conteúdo condensado na anatomia, né? Então, assim,
Talvez tenha ficado até difícil para vocês conseguirem distinguir a fisiologia da anatomia lá no seminário. Muito grupo abordou de forma muito anatômica, por conta desse detalhe, né? A fisiologia ela está intimamente ligada ali com a anatomia, não difere muita coisa, diferente lá do que vocês vão ver no sistema digestório. E as vias aéreas, temos uma outra divisão que é de vias aéreas, né? Superiores e inferiores. Nas vias aéreas superiores, nós temos a presença do nariz, cavidade nasal e da faringe. E nas vias aéreas inferiores, da laringe, que é responsável pela fonação que está mais abaixo da faringe, da traqueia e dos brônquios. Brônquios e bronquíolos. Mesma coisa de capilar e veia, veia e vênula, artéria e arteríola, né? Os bronquíolos é uma divisão menor dos brônquios, é como se ele fosse se ramificando cada vez mais para facilitar a troca gasosa. E aí o sistema respiratório, né? A função básica do sistema respiratório, a principal função dele é a de troca gasosa. Fisiologicamente falando, professora, qual é a função do sistema respiratório? Troca gasosa, ponto. Processo de hematose, que é através dessa troca gasosa que a gente consegue oxidar o nosso sangue, consegue nutrir todas as células do corpo. Então, ele consegue suprir o organismo com oxigênio e dele remover o dióxido de carbono, o CO2, né, que também é produzido na degradação celular. Então, além da gente respirar um ar impuro, que precisa de uma troca gasosa, né, precisa dessa renovação do oxigênio, alguns dendritos metabólicos também são capazes de produzir dióxido de carbono. E aí é como se fosse um filtro mesmo para que aconteça essa troca gasosa, né? E aí a gente consegue observar isso, ó, nessa imagem aqui, ó, entrada de CO2, aí tem lá grande circulação, pequena circulação, que vocês viram lá na aula de cardiovascular, desde a aula de anatomia, acontece todo o processo de troca gasosa e isso é um sistema recorrente. O que significa isso? Ele acontece constantemente, o tempo inteiro. Né? E aí, como é que funciona a organização do sistema respiratório para fisiologia? Né? Na anatomia, vocês viram lá que eu falei para vocês, zona de transporte ou zona condutora, né? Que é a zona de condução, responsável por transportar o oxigênio. E a zona respiratória. Na fisiologia, a gente tem uma subdivisão de mais uma zona, que é a chamada zona de transição, né? Que eu vou mostrar mais à frente para vocês o que seria essa zona de transição. A zona respiratória a gente tem presente lá nos alvéolos e a zona de transporte condutória é toda a zona da onde o ar passa e é levado até o saco alveolar, até essas bolsões aqui, ó, de alvéolos, que é um conjunto de célula que é onde vai acontecer o processo de hematose. Essa zona de transição está entre o alvéolo lá no parênquima pulmonar, que eu consigo mostrar para vocês mais à frente nos slides. Né? A zona de transporte ou condutor, ela é formada pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os bronquíolos terminais. Né? Responsável pela condução do ar até os pulmões e pelo acondicionamento do ar, filtração, umidificação e aquecimento do ar. Né? Por quê? A gente tem desde lá da cavidade nasal as chamadas vibriças nasais, que elas são responsáveis por filtrar o ar e umidificar e aquecer. Né? Significa que o ar que a gente respira, ele precisa estar aquecido, precisa estar umidificado. É a mesma coisa de que a gente ouve falar bem assim, que a pessoa que tem ar-condicionado em casa, é interessante colocar uma toalha molhada na cabeceira, ou colocar um balde de água, ou ter aqueles umidificador que se vende em farmácia, porque o ar-condicionado ele tem o ar mais seco, ele torna o ar mais seco do que o da temperatura ambiente, devido à máquina, né? Então, o corpo sozinho ele não consegue fazer isso. E aí, além das vibriças nasais, o que são essas vibriças nasais? Os pelinhos da cavidade nasal. Todas as células, todo o parênquima pulmonar, quando eu falo parênquima pulmonar, a gente remete às células pulmonares. Aqui na fisiologia a gente dá esse nome. Todo o parênquima pulmonar, ele é formado por células ciliadas. O que são cílios? Cílios do meu olho, o cabelinho do olho. Então, essas células ciliadas são células que remetem a cílios, né, a pelos.
Por que isso? Justamente para na hora de transporte e condução do ar facilitar a filtração, porque através desses cílios vão caindo todas as impurezas, umidificação e aquecimento do ar, que deixa o ar mais quentinho para conseguir chegar ao ambiente pulmonar de forma ideal. E aí a estrutura da árvore brônquica, nós temos a traqueia, e aí a traqueia é subdividida em dois ramos de brônquios principais, né? Ramo, tá difícil, né? Falar essas palavras assim, mas complicado. Eu dei uma acelerada também um pouquinho, mas é natural. Vou respirar e vou falar mais devagar. A traqueia, ela é subdividida em dois ramos principais. Ramo principal direito, ramo principal esquerdo, que são os brônquios principais. Nessa divisão, nós temos uma área, uma porção chamada de carina, que é responsável pelo sistema de condução, sistema condutor. Esses brônquios principais, eles vão se ramificando em brônquios menores, que são chamados de bronquíolos. E os bronquíolos finalizam em sacos alveolares, que são chamados alvéolos, que é onde acontece a superfície de troca gasosa. São lá nos alvéolos que vai acontecer toda a troca gasosa pulmonar, né? E aí falando melhor da traqueia, brônquios e bronquíolos. Ela é uma cartilagem, mantém um sistema de tubos, né, como a traqueia e os brônquios abertos. Tem presença de células secretoras de muco. Então, por que eu preciso saber disso, professora? Porque dentro de um processo inflamatório, né, quando entra o pulmão, ele é um órgão completamente estéril. Ele é isento de bactérias, né, normalmente. Quando entra alguma bactéria, quando entra algum antígeno, quando entra algum agressor do sistema respiratório, essas células secretoras de muco, elas são responsáveis por garantir a proteção. Porque o muco nada mais é que uma exacerbação do processo inflamatório. Então é por isso que quando a gente está com a garganta inflamada, que aí é comum ter a presença de produção de catarro. Assim como quando a pessoa também está no processo infeccioso pelo bacilo de Koch, que é uma bactéria que provoca tuberculose pulmonar, ela produz o escarro, né, que nada mais é que uma produção exacerbada de muco. E aí a presença de cílios, dessas células ciliadas, elas estão lá presentes tanto na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, para remoção de debris dentro do processo fisiológico. O que seriam esses debris? Qualquer produto de degradação metabólica. Então, o pulmão ele é responsável pela metabolização de oxigênio e de gás carbônico, uma vez que é lá que acontece a troca gasosa. Então, aquilo que não presta, aquilo que não serve para o corpo, esses cílios eles são responsáveis para a remoção de debris. A mesma coisa acontece também com o excesso de muco. E aí a musculatura lisa é que vai controlar o diâmetro desse tubo, né? Como vocês viram lá na aula de sistema muscular. A zona de transição, que a gente não tem essa divisão na anatomia, mas na fisiologia a gente tem. Nada mais é que a transição entre a zona de transporte e a zona respiratória. Então, são lá os bronquíolos. Todos os bronquíolos, bronquíolos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. Por que recebe esse nome, professora? Porque depende da forma em que ele está inserido na traqueia. Se é uma forma mais apical, está mais no ápice, ele é de primeira ordem, a primeira subdivisão de bronquíolos. Se é uma forma mediana, está lá no meio lá da subdivisão da traqueia, são bronquíolos de segunda ordem. E a terceira ordem, os bronquíolos respiratórios, né? E aí é formado por cartilagem, e todos esses bronquíolos é chamado de zona de transição, que é nessa parte que o corpo ele consegue fisiologicamente enviar o sangue rico em oxigênio, fazer essa separação do sangue pobre em oxigênio para grande e pequena circulação lá. E a zona respiratória é formada por alvéolos, ductos alveolares e saco alveolares, que é responsável pela troca gasosa, é onde acontece a troca gasosa. Então, o alvéolo ele não é responsável por enviar na fisiologia o ar rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Onde ocorre esse envio? Lá na zona de transição.
A zona respiratória, ela é responsável pela troca gasosa, pela hematose, o processo de hematose. E como é que acontece essa hematose, professora? Por uma diferença significativa de pressão. Pressão alveolar dentro do saco alveolar com a pressão extrapulmonar, do saco pulmonar. O pulmão a gente tem que lembrar que ele é um saco, ele é uma estrutura muscular em formato de saco. O ar adentra esse saco e dentro do saco tem umas estruturas microscópicas, que são os alvéolos. A gente estima na anatomia e na fisiologia que nós temos cerca de 300 milhões de alvéolos pulmonares, né, que são diversos saquinhos pequenininhos. E aí a diferença entre essas duas estruturas, diferença de pressão, vai fazer com que os capilares sanguíneos consigam enviar o sangue para dentro do saco pulmonar por um processo de difusão. Aqui, eu acabei adiantando para vocês o slide. A gente tem cerca de 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. Ó, cada saquinho desse é o saco alveolar. E cerca de 280 bilhões de capilares. Esses vasinhos sanguíneos, que é onde vai ocorrer a troca gasosa. E aí, por uma diferença de pressão, do menos concentrado para o mais concentrado, é que vai acontecer essa troca gasosa. E aí, dentro dos alvéolos, que aí a gente adentra mesmo a fisiologia respiratória, nós temos algumas células chamadas células alveolares, que são células extremamente importantes do ponto de vista fisiológico, chamadas de pneumócitos do tipo 1 ou pneumócitos 1 e pneumócitos do tipo 2, né? Além de macrófagos. Os macrófagos, como vocês devem ter observado, acredito que em bioquímica, deve ter passado um pouco sobre macrófagos para vocês. Se vocês não tiveram em bioquímica, vão ter em imuno, e em biologia celular também. São células de defesa, né? São soldadinhos de defesa do nosso organismo. Os pneumócitos do tipo 1 são células epiteliais, formadas de tecido epitelial, são células de revestimento do saco alveolar. Por que são células de revestimento? Isso eu vou falar um pouquinho mais devagar para vocês compreenderem a extensão fisiológica do sistema respiratório. Porque são células que possuem o citoplasma extenso e tem uma grande presença de desmossomos. O que são esses desmossomos? São células de união com células vizinhas. É como se fosse um cimento ali que fosse ligar uma célula a outra. Já que ela é uma célula de revestimento e ela é uma célula que tem um citoplasma extenso, qual é a função dela? Né? Vocês devem relembrar lá da anatomia que todo tipo de órgão tem uma camada de proteção, uma, duas, três camadas de proteção, em sua grande maioria são duas camadas no mínimo, e entre uma camada e outra, nós temos a presença de um líquido de lubrificação para que uma camada não entre em atrito com a outra. Então, lá no alvéolo, isso não é diferente. Os pneumócitos, eles são responsáveis por esse revestimento, devido ao seu citoplasma ser de grande extensão. E aí, a principal função de pneumócitos do tipo 1 é impedir a passagem de fluidos intersticiais para dentro dos alvéolos. O sangue, ele não é formado apenas de células sanguíneas. Como vocês viram lá na primeira aula de fisiologia comigo. A gente tem um espaço entre células e a gente tem um líquido chamado líquido intersticial. Então, se esse líquido ficar adentrando o alvéolo, a gente fala que ele vai encharcar o alvéolo. E aí vai dar a mesma sensação de uma pessoa que está sendo afogada, né? Porque entrou água no pulmão. O que seria entrar água no pulmão? É entrar algum líquido intersticial ou a própria água mesmo, que é o que acontece no caso de afogamento. E aí, se entra dentro do alvéolo, não é possível que haja, fisiologicamente falando, troca gasosa. Se não tem troca gasosa, a gente começa a entrar num processo de acidose respiratória. O corpo ele fica muito rico em gás carbônico, não consegue nutrir todas as células que são necessárias do corpo todo, e aí, consequentemente, a gente vai ter necrose e morte celular. Então, os pneumócitos do tipo 1, eles são responsáveis por impedir
passagem de fluidos intersticiais para dentro do alvéolo, e ele funciona como uma barreira para facilitar a troca gasosa. Porque se entra só célula sanguínea e não entra líquido intersticial, vai acontecer a troca gasosa de forma mais fácil, uma vez que a célula sanguínea ela é responsável por carregar a molécula de gás carbônico e a molécula de oxigênio. Né? Por que a pessoa se afoga? Porque esse mecanismo de proteção do pneumócito, você coloca uma pessoa dentro de um oceano, e impossível, ele não vai conseguir dar conta sozinho de fazer essa barreira de impedimento do encharcamento alveolar. Joia? E aí nós temos outro tipo de células, que são os pneumócitos do tipo 2, que são extremamente importantes também. E aí, por que recebe esse nome de pneumócitos? Tudo que eu me lembra pneuma, eu remeto a ar. E ócitos de células, então são células responsáveis intimamente ali ligadas ao ar. E aí os pneumócitos do tipo 2, eles estão localizados ali entre os desmossomos do pneumócitos do tipo 1. São células eletrodensas, então são células que recebem comandos do sistema nervoso. E aí o corpo celular dessa célula, ele é responsável por produzir uma substância que vai ficar presente ali na superfície do alvéolo. E aí quando eu lembro de superfície do alvéolo, eu lembro lá daquele saquinho alveolar. Né? E aí essa substância ela é responsável por formar uma camada extracelular fora do alvéolo, né? E aí essa camada ela é chamada de surfactante. Essa camadinha é como se fosse um líquido, né? Chamada de surfactante. Qual é a função do surfactante? Né? É evitar a atelectasia do pulmão. A gente lembra, para facilitar essa explicação na fisiologia, a gente remete o pulmão a uma bexiga. Né? A gente tem uma bexiga dessas de festa, dentro dela ela vem com um pozinho, né? Igual um talco. Esse surfactante ele tem a mesma função. Por quê? Se a bexiga não tiver esse talco, ela vai colar uma na outra e não vai conseguir, essa bexiga não vai conseguir se estender, não vai conseguir ter extensão. Agora, se ela tem a presença do talco, a gente consegue encher essa bexiga e esvaziar. Então, esse surfactante ele é responsável por isso. Ele é altamente rico em fosfolipídios, que é responsável justamente por essa camada de proteção extracelular, né? Então, o pneumócitos 1 é uma célula epitelial de revestimento de barreira e o pneumócitos tipo 2 é uma célula de revestimento extracelular, uma camada que engloba o saco alveolar, enquanto o pneumócito tipo 1 é uma camada que vai englobar cada alvéolo, cada bolinha daquela. E aí, vocês acabaram de ver duas células importantes que formam o quê? Barreiras, né? Que formam camadas. O que são essas camadas? São as membranas respiratórias, né? Que é onde acontece o principal local de trocas gasosas por meio de difusão simples. E aí nós temos o alvéolo, o septo alveolar e a rede de capilar. A rede de capilar ela vai adentrar o alvéolo através do septo alveolar, né? E aí a gente tem aqui, ó, epitélio alveolar, o eritrócito, que é uma célula sanguínea, e aí o espaço aéreo alveolar, onde vai ficar o surfactante, e aqui é o tamanho da espessura dela. E aqui, ó, nessa imagem a gente consegue explicar melhor. Nós temos aqui, ó, o sangue, diversas barreiras formadas por pneumócitos do tipo 1 e tipo 2, e aí, se adentra no alvéolo apenas células sanguíneas, é por isso que aqui está em vermelho, fica mais fácil para ocorrer a troca gasosa, por meio de diferença de pressão. E aí nós temos diversas estruturas, né, na caixa torácica que são responsáveis por facilitar a fisiologia respiratória. A pleura é uma delas que é extremamente importante. A pleura é a camada de proteção que recobre o pulmão, o órgão pulmão. Então não confundam. Pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2 recobrem os alvéolos, que é uma estrutura que está dentro do pulmão, que na anatômica é ótima, né? Na anatomia vocês ainda não tinham visto a respeito dessas células, que são células de funções fisiológicas, não são estruturas anatômicas. A estrutura anatômica é o alvéolo, né? Diferente da pleura, que é uma estrutura anatômica, porque é uma membrana extensa
que recobre o pulmão com função de proteção, não tem função fisiológica, como o pneumócito do tipo 1 e do tipo 2. E aí, algumas das estruturas os músculos, né, responsáveis pela respiração. A renovação constante do ar alveolar é assegurada pelo movimento do tórax. Então, através da contração muscular é que a gente tem o trabalho respiratório. E aí, algumas características desses músculos presentes na caixa torácica são importantes a gente relembrar, mesmo que estão mais ligados à anatomia, mas é porque ele faz toda a diferença na fisiologia. É um músculo estriado esquelético e é um músculo que ele tem alta resistência à fadiga, além de ter alta capacidade oxidativa. Lá também tem presença de elevado fluxo sanguíneo, uma vez que é lá no pulmão que acontece a troca gasosa, e uma densidade grande capilar. Por que eu estou falando para vocês que, do ponto de vista fisiológico, é importante resgatar isso? Porque quando a gente vai na academia, a gente ouve assim, ó, preciso fazer um exercício para ficar com a perna torneada, preciso fazer um exercício até a falha. O que seria até a falha? Eu malhar numa cadência, né, de exercícios até o meu músculo entrar em fadiga muscular, até não aguentar mais, e aí ele vai ter uma falha, eu não vou conseguir levantar aquele aparelho mais. Pensem em vocês se os músculos da caixa torácica fossem dessa forma, né? O músculo está se movimentando o tempo inteiro no processo de inspiração e expiração. Então, se a cada contração muscular o músculo tivesse uma baixa resistência à fadiga muscular, como os demais músculos corpóreos de membros inferiores e superiores, o processo respiratório fisiológico ficaria prejudicado. Então, ele é diferenciado em relação aos demais músculos do corpo. E aí, os músculos inspiratórios, que são responsáveis pela inspiração. Nós temos o diafragma, que são os músculos primários, e os intercostais externos, né, que são os músculos que estão entre as costelas, intercostais. E os secundários nós vamos ter escalenos, esternocleidomastoide, peitoral, trapézio, grande dorsal, elevador da espinha e os músculos abdominais. A mulher ela tem a inspiração mais voltada, a respiração feminina é mais voltada para o abdômen. É por isso que os músculos abdominais adentram aqui também. Enquanto a respiração do sexo masculino ela é mais torácica. E o que é a inspiração? Ele é um processo eminentemente ativo, né? E aí tem a participação de um músculo extremamente importante chamado diafragma, que é responsável pelo aumento do volume da caixa torácica durante a inspiração. Então, para explicar a fisiologia da funcionabilidade do diafragma para vocês. O diafragma na posição anatômica, ele tem essa posição aqui, ó. Então, isso daqui não é uma posição de contração do diafragma como a gente imagina. No processo, a gente tem o espaço pleural, onde tem a pleura pulmonar. Em repouso, o diafragma relaxado, ele fica nessa posição. Quando tem um processo de inspiração, esse diafragma ele vai contrair. É como se essas duas pontinhas aqui, ó, subissem, não sei se vocês conseguem observar o cursor. Vai subir, vai empurrar o pulmão e a pleura pulmonar, e aí vai aumentar o volume torácico. O tórax enche de ar. É por isso que o nosso tórax fica maior. Quando ele relaxa, essas duas pontinhas aqui do músculo, ó, falando de forma simplória porque eu não estou presencialmente com vocês, então de repente não dá para exemplificar melhor. Elas vão descer e aí o volume torácico vai diminuir, porque ele vai relaxar. O movimento ele vai lembrar uma alavanca de bomba, né, que é o que está lá no livro de vocês, a biblioteca virtual, que eu tirei essa imagem do livro. Ou o movimento de uma alça de um balde, né, que aumenta a dimensão lateral da caixa torácica. E os músculos expiratórios são os intercostais internos e os músculos abdominais. E a expiração, enquanto a inspiração é um processo ativo da fisiologia pulmonar, a expiração é um processo passivo durante a respiração basal. A musculatura ativada em situações de aumento de demanda. E aí nós temos uma característica fisiológica importante para que ocorra esse processo, né, que é a de elasticidade, que é a propriedade que permite o corpo voltar à forma original após a deformação. Mas vocês devem concordar comigo que o processo de
estender o pulmão e depois relaxar ele e voltar ao tamanho normal, é um processo deformatório. E aí essa elasticidade lembra muito uma bexiga, né? E aí a pleura, ela tem um papel importante nessa elasticidade, né? Porque aí aqui tem um exemplo bem bacana e mais didático para explicar para vocês como é que funciona a pleura. A pleura, vocês devem lembrar lá da anatomia, ela é uma membrana de proteção do pulmão, do órgão pulmão. O saco pleural, ele forma uma dupla membrana, que nós temos a pleura parietal e a pleura visceral, circundando o pulmão, similar a um balão cheio de líquido circundando o balão preenchido com ar. O que seria o pulmão aqui no exemplo? O balão preenchido com ar. E o que seria a pleura? O balão preenchido com líquido. Uma vez que entre uma pleura e outra, a gente tem o líquido pleural, né, que eu expliquei para vocês na anatomia, que é um líquido de lubrificação entre as camadas. Então aqui, ó, o líquido pleural possui, a gente tem o líquido pleural e o espaço aéreo do pulmão. O líquido pleural, ele tem um volume muito menor do que o que está aqui na imagem. Só está mais grossinho assim para vocês conseguirem entender. Né? Temos duas membranas pleurais e o espaço do pulmão. A pleura ela é responsável por revestir todo o pulmão, porque essas duas camadas, ó, elas vão conseguir dar proteção ao órgão. Então, ela é uma membrana envoltória dupla, que envolve a face interna da parede do tórax e a face externa. Isso aqui eu já falei para vocês, tem dois folhetos, pulmonar e parietal, também chamada aqui de visceral. E entre a pleura pulmonar e parietal há um espaço virtual, onde tem uma película de líquido de espessura capilar que permite livre deslizamento. Por quê? O pulmão ele está contraindo e aumentando seu tamanho através da elasticidade o tempo inteiro. Então tem que ter uma lubrificação para garantir esse livre deslizamento. Né? E aqui tem uma imagem da aula de anatomia para vocês conseguirem relembrar. Né? Reveste a camada do pulmão, recobre a face do tórax. E aí nós temos a cavidade da pleura. Entre uma pleura e outra a gente tem uma cavidade pleural. E aí a ventilação pulmonar, o que consiste essa ventilação pulmonar? Nada mais é que o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Isso é a ventilação pulmonar. Então a gente está ouvindo o tempo inteiro aí que o problema da pandemia é não ter leito de UTI suficiente e não ter também ventiladores mecânicos suficientes para tratar os pacientes acometidos pelo Covid-19, pelo novo coronavírus. Então, a ventilação pulmonar fisiológica é a garantia que vai ocorrer o fluxo de ar para dentro do pulmão e para fora do pulmão. E não é só para dentro do pulmão, é para dentro do alvéolo também, porque nada adianta o ar conseguir entrar no pulmão e não conseguir alcançar o saco alveolar, uma vez que é lá no alvéolo que vai acontecer a troca gasosa por uma diferença de pressão. Né? Então, essa troca gasosa ela ocorre em função da diferença de gradientes de pressão entre o alvéolo e o ar atmosférico. Né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Que aí vocês vão conseguir assimilar isso com o que está acontecendo agora da pandemia do Covid-19. Né? O que é? Aqui, isso aqui era para aparecer depois, tá? É uma animaçãozinha que no PowerPoint dava para aparecer depois, mas aqui no PDF não dá. O trabalho respiratório, ele consiste num processo cíclico de respiração e vai envolver trabalho mecânico por parte dos músculos respiratórios para vencer forças de oposição. Então, o que está envolvido no trabalho respiratório para garantir... Falha nossa aqui, perdão. O que está envolvido aqui no trabalho respiratório para garantir a ventilação pulmonar? Forças elásticas, o pulmão ele tem que ter força suficiente dentro da caixa torácica para se estender e contrair. Isso aqui já é fisiologia pulmonar também. Tem que ter força resistiva das vias aéreas. Então, todo o meu canal condutório, canal de condução, canal de transição e canal de respiração, ele tem que estar íntegro para garantir uma resistência para quando o ar passar, ele conseguir ser conduzido, porque o ar ele não vai até o alvéolo por
diferença atmosférica não, tá? A gente tem aqui a gravidade atmosférica, essa é a palavra, perdão. Ele vai através da força de resistência do canal da traqueia, das células ciliadas. E aí o que acontece com pacientes com doença do sistema respiratório? Eles requerem maior trabalho para ventilação, por quê? Vamos lembrar lá da doença do novo coronavírus, como vocês estudaram. Ele é um vírus que ele pode provocar fibrose. O que é essa fibrose? O que é o tecido fibrótico, o tecido fibroso? Ele é um tecido denso. E como ele é denso, ele vai conseguir diminuir a força elástica, a elasticidade pulmonar e a força de resistência. Além de fazer essa fibrose, eu não conseguir ter uma força de oposição para a condução desse ar, para a transição desse ar e para a fase respiratória dele, se esse vírus consegue se instalar a nível alveolar, ele começa a fibrosar alvéolos. Além dessa fibrose, a gente tem lá um mecanismo de proteção do pulmão chamado de células que produzem muco, como eu falei para vocês. Vai ter uma produção exacerbada de muco. E aí o paciente é uma sensação de afogamento. Ele não consegue fazer a troca gasosa, porque como vocês viram lá, do pneumócito do tipo 1, do tipo 2, essas células elas vão ficar comprometidas, porque não vai conseguir fazer se ela está fibrosada, se ela tem um tecido denso, pneumócito, principalmente pneumócito do tipo 1. Ele vai conseguir fazer uma barreira para facilitar a troca gasosa, para que não entre líquido intersticial? Não vai conseguir. E aí, além desse problema, a gente vai ter lá a produção exacerbada de muco, vai entrar líquido intersticial, vai entrar muco, a gente vai encharcar o alvéolo desse paciente e aí ele não vai conseguir fazer o processo de ventilação pulmonar, né, que é o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. E quando eu falo para dentro e para fora dos pulmões, é para dentro do alvéolo. O paciente ele consegue respirar, ele consegue mandar ar para dentro do pulmão. Ah, professora, mas eu vi na televisão um paciente que chegou respirando na emergência, agravou do nada e morreu. O que é esse paciente que chegou respirando na emergência, agravou e morreu? Ele está respirando, ele está conseguindo mandar ar para dentro, para fora do pulmão, mas esse ar ele não está conseguindo alcançar a nível alveolar, não está tendo troca gasosa, por essa série de motivos que eu falei para vocês. E aí o paciente ele começa a descompensar e aí, se falta oxigênio nos tecidos, vai ter morte tecidual. E aí esse paciente vai evoluir para uma falência respiratória. Propriedade elástica dos pulmões, né? Tem uma tendência natural à retração e os fatores responsáveis por comportamento são a matriz pulmonar, que é a elasticidade do sistema, a gente chama assim na fisiologia, além da tensão superficial dos alvéolos, a diferença de pressão, como eu tenho falado para vocês aqui. E o surfactante pulmonar, feito lá pelos pneumócitos do tipo 2, né, que eu já até expliquei esse slide para vocês anteriormente, composto por fosfolipídio, proteínas e íons, na maior parte por fosfolipídio, previne a atelectasia. O que é a atelectasia? Retomando lá do começo da aula, que esse pulmão venha a colabar. E aumenta a complacência pulmonar. Vai aumentar a facilidade do pulmão se encher de ar e contrair. E assim, consequentemente, ele vai diminuir o trabalho respiratório. Só lembrar lá do exemplo da bexiga. E aí o ciclo respiratório como é que funciona? Nós temos o processo de inspiração, sendo que a gente tem o espaço morto anatômico, que eu expliquei para vocês lá da anatomia. Sempre vai ficar uma quantidade residual de ar nos pulmões, tá? Dentro do alvéolo. Com o processo de inspiração, adentra ar através de células sanguíneas lá no pulmão. O alvéolo ele vai se encher. Acontece a troca gasosa por diferença de contração na expiração. Esse alvéolo vai ser contraído e vai expulsar o ar. E assim acontece sucessivamente. E aí, ó, nossa árvore brônquica, como eu expliquei para vocês, é formada pela traqueia, carina, brônquios de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Que é como lá naquele exemplo que eu falei para vocês, quanto mais próximo da traqueia ele está, ele é de primeira ordem. Se ele está no espaço mediano, segunda ordem.
no espaço mais segmentar que a gente fala, terceira ordem. E aí tem umas atividades de fixação para vocês. Como eu disse, a aula ela é bem rapidinha, né? Essas atividades vocês façam porque é fazendo atividade. Ó, aqui eu até esqueci de dar um enter aqui na hora de preparar o slide. Então, vocês façam uma atividade que é fazendo atividade que surgem as dúvidas. Eu sei que é um período difícil, é um período que requer mais dedicação de vocês, mas a gente vai superar isso com a fé de Deus, tá bom? Os slides já estão lá em materiais de apoio para vocês conseguirem estudar. Eu estava soltando os slides só depois de soltar a aula, porque assim vocês assistiam a aula e depois ia lá e olhava o slide. Só que aí a gente teve um problema com aquele vídeo de cardiovascular. Eu tentei gravar o final e acabei esquecendo depois, então eu vou gravar esse final de semana e coloco. E aí, para não ficar prejudicado o estudo de vocês, eu já vou liberar o slide desde já, tá bom? Estou à disposição durante o período da aula para sanar dúvidas, só vocês colocarem lá no fórum. Um bom final de semana para vocês e um enorme beijo.